essa parte do Evangelho de Marcos, ele nos conduz, nos direciona no momento em que Jesus está partindo para Jerusalém, indo para a cidade de Jerusalém, para a região da Judeia, onde ali Jesus entrará pela última vez, irá encerrar o seu ministério ali em Jerusalém, porque ele irá ser preso, morto, ressuscitar e ascender ao céu ali em Jerusalém, e partirá, deixando os seus discípulos para realizar a obra e o ministério de testemunhas dele, pregando e anunciando o evangelho que receberam da parte do Senhor, depois de serem revestidos da autoridade do Espírito Santo do Senhor. Enquanto Jesus vai para Jerusalém, ele está a caminho de Jerusalém. Nesta caminhada, Jesus tem algumas paradas, ele para em algumas aldeias, em algumas cidades, em algumas regiões. Como nós vamos ver posteriormente, Jesus vai parar na cidade de Jericó. Jesus se dedica em pastorear o coração dos seus discípulos, em instruí-los como um bom mestre, como um verdadeiro rabi, um verdadeiro mestre, um verdadeiro profeta, trazendo a palavra de Deus ao coração dos seus discípulos. E esse contraste também fica claro quando vemos que Jesus está consciente de que ele está indo para entregar a sua vida em favor dos seus discípulos, do seu povo, dos eleitos de Deus. Jesus está indo para entregar a sua vida em oferta ao Senhor, em sacrifício ao Senhor, para a remissão dos pecados, para a recriação da obra de Deus através da sua obra redentora, de sua remissão. Enquanto os discípulos estão motivados por desejos avarentos, buscando, discutindo entre eles quem tinha uma posição melhor e quem era digno de estar em posição de destaque ao lado de Jesus como Messias, ele tem a função de líder maior, de Senhor, e como Senhor ele vai realizar a obra mais importante. Ele vai enfrentar os reais inimigos, a morte, o inferno, o reino de Satanás, a própria ira de Deus. Então ele vai adiante como o Senhor, que está conduzindo espiritualmente, liderando espiritualmente, como aquele que vai à frente para guerrear a guerra, a qual eles não podem guerrear, para realizar a obra que de fato vai garantir a salvação deles. Ele vai adiante como o líder, como Deus estava sempre adiante de Israel, para guiar, conduzir, proteger o seu povo. Diferente daquele filme que a Globo gosta de mostrar, um Jesus em crise de identidade, que Jesus não sabia o que fazer, se ficava com Maria Madalena ou se ia para a cruz. Esse Jesus não é o da Bíblia, é um projeto de Satanás dado à mente desse cineasta. Jesus nunca teve crise de identidade, Jesus nunca teve crise missionária, Jesus nunca teve dúvida a respeito de seu ministério. Desde sua tenra infância já tinha consciência de quem ele era. E o texto diz que Jesus passa a dizer aos seus discípulos pela terceira vez o que aguarda ele. E qual é o objetivo? É exatamente dissipar a nuvem que ainda está sobre os olhos dos seus discípulos. É exatamente clarear a mente, o entendimento dos seus discípulos que ainda estão confusos. E ele faz isso agora dando detalhes do sofrimento que lhe aguarda. E ele será entregue nas mãos dos líderes, dos representantes do Sinédrio, daqueles que têm a autoridade de julgar, que deveriam julgar Cristo e absolvê-lo, reconhecê-lo como Messias, mas pelo contrário, ele será entregue para ser julgado no tribunal religioso. Irão condená-lo. Jesus já prevê o seu julgamento. Irão contratar falsas testemunhas para confirmar que Jesus era blasfemador por aquilo que ele vai falar em relação ao templo, em relação à sua pessoa, vindicando de fato ser o Filho de Deus, ser divino, ser Deus. E eles sentenciarão Jesus à morte. E então os entregarão aos gentios. E então os gentios hão de escarnecê-lo, hão de zombar, de tripudiar, de escarnecer sobre o Messias. E aqui, esse escarnecimento, ele lembra o fato de que Jesus está ensinando os seus discípulos, de que ele como Messias cumpre, está sobre si os 3 ofícios que apontam para o seu ministério. Ele é o profeta de Deus que está revelando a palavra do Senhor. Ele é o sumo sacerdote que vai revelar e entregar a verdadeira oferta, o verdadeiro sacrifício a Deus, que é a sua vida. Ele está revelando a vontade de Deus, a sua palavra, que é a salvação por meio do Messias. Ele está revelando que ele é, de fato, o rei, porque ele vai estabelecer o reino espiritual de Deus no coração, na vida do seu povo, da sua igreja. Mas Jesus será zombado. E Jesus está aqui sendo apresentado como aquele que é o sumo sacerdote. A cruz é o altar do sacrifício de Cristo. A cruz é o lugar onde o sumo sacerdote perfeito, Jesus, escritor aos Hebreus, vai dizer isso. Vai entregar a oferta perfeita, final, completa a Deus. Mas em vez de vestes puras, como devia o sacerdote estar, o sumo sacerdote, veste sem nenhum rasgão, sem nenhuma mancha, ele vai estar nu, despido diante de Deus. Eles vão escarnecer do sumo sacerdote, eles vão zombar do sumo sacerdote. E Jesus vai se entregar nu diante de Deus, mas de fato, de verdade, com vestes limpas de sua justiça, com vestes perfeitas de sua perfeição, de sua justiça, com oferta perfeita que é a sua própria vida. Mas eles vão zombar de Jesus, escarnecer de Jesus. Jesus, como Messias, ele é profeta do Senhor. Ele será escarnecido porque quando então Pilatos entregar Jesus para os soldados, eles vão colocar um manto no rosto de Jesus, vão dar um tapa na cara de Jesus e vão dizer: agora profetiza, Messias, quem te bateu? Zombando do ministério profético de Cristo, zombando do Senhor como profeta de Deus, como aquele que vai pregar a sua maior pregação, sua maior mensagem na cruz,
vai deixar a mensagem que dividirá a história da humanidade, vai proclamar a verdade salvadora de Deus, ali pregado, pendurado na cruz. Ele está indo para a cruz é o seu púlpito, a cruz é o seu altar, mas a cruz também é o seu trono de glória. Mesmo ali humilhado, Jesus está glorificando o Pai, revelando a glória do Pai, está destruindo as potestades, está destruindo o reino das trevas, está ali na cruz, sentando no seu trono de glória, vindicando o senhorio e a glória de Deus, e destruindo, colocando debaixo dos seus pés os seus inimigos. Mas os soldados zombam dele, colocam a coroa de espinho na sua cabeça, escrevem uma inscrição, rei dos judeus, para zombar, para brincar, ridicularizar com os judeus. Por isso ele diz, e eles escarnecerão do Senhor. A sua morte, ela é uma morte de resgate. Ele está consciente de que o que ele vai fazer não é simplesmente se tornar um mártir, um exemplo de martírio. Ele irá realizar a obra de redenção, de salvação. Ele vai morrer para pagar a dívida dos seus discípulos, dos eleitos, de todo o povo de Deus. Veja, versículo 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate. A palavra resgate aí é exatamente o pagamento por escravo. O que Jesus está fazendo? Mostrando qual é a sua caminhada, o seu caminho de salvação. O que lhe aguarda nessa sua caminhada de salvação. Com o objetivo de gerar fé, de despertar a fé no coração dos discípulos. De que eles caminhem no raciocínio com Cristo. Que eles caminhem espiritualmente com Jesus. Que eles pudessem acompanhar Jesus Cristo em seu relato, em seu anúncio, em sua transmissão, em seu pastoreio. Que eles seguissem Jesus nessa informação e crescem nele. De que o que ele estava fazendo é realizando a obra da salvação, caminhando o caminho do Salvador, para que eles pudessem caminhar o caminho dos crentes e se beneficiarem espiritualmente da obra que o Messias está para realizar, para fazer. Jesus está dizendo, olha qual é o meu caminho. Sabe qual é o caminho de vocês? Crer em tudo isso, confiar em tudo isso. Como muitos de nós estamos aqui, mas a nossa mente totalmente distante de Cristo. Os nossos corações totalmente fora desta verdade, deste evangelho. Totalmente alienados desta realidade espiritual. E é isso que Marcos está chamando a nossa atenção. Para o fato de que os discípulos estão do lado de Jesus, com Jesus. Mas em seus corações ainda distante dele. Em sua concepção, em sua realidade, em sua percepção da realidade, distantes do Senhor. E por isso estão confusos. E por isso estão dominados por desejos pecaminosos. O que lhes norteia não são as palavras que acabaram de ouvir. São os desejos que estão dominando no momento o seu coração. A ambição, a concepção, a avaliação avarenta, errada, a respeito da missão de Cristo e da missão deles. A compreensão errada a respeito do reino de Cristo. A compreensão errada a respeito de qual é a missão que espera eles. Israel, como nação, está debaixo da maldição do Senhor. Para entrar na aliança, para entrar na graça, precisa entrar pela porta do evangelho, precisa ser integrada à igreja. O reino foi tomado das mãos dos judeus e dado aos gentios. O reino foi tomado do Israel étnico e foi colocado na igreja, que é formada por judeus e gentios convertidos a Jesus, que entraram pela porta da fé e da conversão, do arrependimento em Cristo. Então ele está dizendo assim, a nação de Israel agora será julgada por meio de vocês, ou seja, a palavra apostólica que é o fundamento da igreja, a palavra apostólica que é o fundamento do evangelho, a palavra dos apóstolos vai agora julgar Israel. Para Israel ser avaliado como agora um povo que está servindo a Deus, precisa passar pelo crivo do testemunho dos apóstolos. Posteriormente, Jesus vai estabelecer sim um governo político eterno para governar a sua igreja quando ele voltar, para governar os eleitos quando ele voltar. Mas agora o reino não tem natureza política, mas apenas espiritual. E eles não compreendiam isso. Então o seu pedido mostra seu equívoco. Daí Jesus então questioná-los dizendo, vocês não sabem o que estão pedindo, vocês não entendem o que estão pedindo, vocês podem se associar a mim na minha missão, vocês podem beber o cálice que eu vou beber, vocês podem de fato ser batizado com o batismo que eu estou para batizar. E Jesus, do que é que Jesus está falando? Ele está agora usando outras figuras para descrever o que havia dito anteriormente quando descreveu o seu sofrimento. Ativamente Jesus vai se submeter, ele vai se expor a este sofrimento. Ele vai se submeter à ira de Deus, ele vai se submeter à ira dos homens, mas de maneira passiva ele irá suportar tudo que virá sobre ele, ou seja, ele receberá, ele não resistirá, ele irá mergulhar no mais profundo do sofrimento. Essa ideia de tomar o cálice, ou seja, de ir, ser ativo, ir em direção ao sofrimento. Vocês estão dispostos a ir ao sofrimento e se submeter a tudo que está preparado para vocês? Mas é óbvio que Jesus não está falando que eles podem sofrer como ele. Então por que Jesus os chama para isso? Porque de alguma forma eles precisam se associar com Jesus. Eles não vão sofrer de maneira redentora com Cristo, mas eles vão sofrer como discípulos de Cristo. Eles vão sofrer na identificação com Jesus. Eles vão sofrer o sofrimento da santificação, da caminhada da fé. Vocês estão dispostos a isso? E eles disseram sim. Mas eles não entenderam o que estavam dizendo. Se comprometeram com o que não sabiam, porque estavam tendo a visão ainda de um reino material, de um reino político. Então, eles acham que Jesus estava apenas prometendo um teste para ver se eles eram aptos para serem os maiores generais, os maiores oficiais de Jesus. Nada disso. Eles não estavam entendendo o que estavam se comprometendo. Como muita gente não sabe quando diz eu sou crente em Jesus Cristo, eu creio em Jesus. Muita gente não tem noção do que significa um discipulado, uma caminhada com Cristo. Quanto a sofrer por mim, vocês vão sofrer. Agora, ter posição de destaque no meu reino, isso não pertence a vocês.
Vocês não podem pedir e exigir isso. Isso é quem Deus destinou. Por isso o crente não busca essa posição de grandeza. Se Deus tem algum destaque, alguma liderança para nós, ela virá pela sua providência, não porque merecemos ou porque buscamos. Jesus disse, isso não depende de alguém buscar, mas de Deus ter reservado para alguns alguma posição de destaque. Mas não de grandeza, como vocês querem, de serviço. E não sabiam eles que quando Jesus estava indo para Jerusalém, na manifestação do seu reino, não estaria do seu lado 2 apóstolos, mas 2 bandidos. À direita e à esquerda não estariam homens dignos, apóstolos. Você quer a posição que você merece? É do lado de Jesus, mas lá na cruz, no lugar dos 2 bandidos. Aí você não quer, aí você acha que não merece e que não representa você. Aí não me representa, pastor. Aí não sou eu. Não, sou eu e você. Sim, os 2 bandidos, à direita e à esquerda. No meio é aquele que toma o nosso lugar, sendo justo. E toma o nosso lugar, se torna maldito em nosso lugar. E então se coloca na posição que realmente merecemos, de indignos, para nos engrandecer nele, a obra dele, como salvos, como redimidos. Então os discípulos não entendem o que estão pedindo a Jesus, não compreendem. Igual aquela famigerada da música, restitui, traz de volta o que é meu. A única coisa que é nossa é o inferno e a condenação. Eu não quero de volta. A semelhança de Israel, quando exigiu um rei, as pessoas pensam que quando Israel foi para Samuel pedindo um rei, que o problema é porque eles queriam um rei, não queriam um governo teocrático por meio do sacerdócio. Não, não era isso. Eles queriam um rei no modelo dos pagãos. Eles queriam reis que tinham poder absolutista, controle sobre tudo. Um modelo de rei, os reis que tinham um bocado de mulher, harém, um bocado de bicho, acumulava poder. Deus disse, vocês não querem isso. E Deus deu então um rei segundo o padrão deles, Saul. E posteriormente Deus dá um rei segundo o coração de Deus. Um rei que governa segundo a palavra de Deus, com simplicidade, com humildade, submisso à palavra do Senhor, que governa para o bem do povo, que promove a unidade, a comunhão do povo. Quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Então ele disse, vocês estão querendo o modelo dos ímpios, mas o modelo que vocês devem buscar é o meu, o de servo, o que veio como Senhor, mas um Senhor que serve, um líder que serve para o bem do seu povo. Então serve, coloca a sua liderança a serviço, para o bem. Então vocês devem olhar para mim, para o meu modelo. O que é que eu acabei de dizer para vocês? Que eu estou indo para Jerusalém para servi-los, entregando a minha vida para salvá-los, para redimi-los. Vocês têm que aprender comigo. E Jesus chamando-os para perto de si. O que é que Jesus está dizendo? Vocês estão distantes de mim. Venham cá, ouçam a minha palavra. Sejam guiados por ela. Olhem para mim, olhem para a minha palavra, olhem para o meu modelo. Aprendam comigo, então vocês de fato terão o caminho da grandeza. E de fato serão grandes líderes. É a palavra de Cristo que nos arrebanha. É a palavra de Cristo que dissipa esses desejos pecaminosos, arrogantes do nosso coração. É a palavra de Cristo que vem e forja em nós o caráter humilde de servo de Cristo. É quando Cristo nos chama para perto de si, quando nós estamos aí divagando, andando, ouvindo outros conselhos, ouvindo nosso coração, ouvindo Satanás dizendo, vai buscar seu lugar de grandeza no mundo, vai buscar a sua felicidade, vai buscar a sua realização. Eu vi um crente dizendo assim, se eu não me valorizar, quem é que valorizar? Eu disse, ô bofe, que valor tu tem? Tripa. Valor se dá a quem se tem. Que valor que tu tem? Tá buscando valor de quê? Coisa ruim. Teu valor tá lá na cruz, pendurado, sangrando. Que valor? Se eu não me der valor, quem vai me dar valor? Crente dizendo isso. Quem disse que a nossa caminhada é de buscar o nosso valor, o reconhecimento e o nosso valor pessoal? Jesus disse, venham para perto de mim. Querem ser grandes? Querem ter posição de destaque? Sejam servos. Os homens olham para a nossa vida como crentes e desprezam porque parecemos humilhados, parecemos sem sentido, parecemos pobres, parecemos perdidos e tontos, como pensou Faraó com os israelitas no deserto. Mas em Cristo, aí está a nossa grandeza. Não importa o que os homens pensem sobre nós, o que importa é o que nós somos em Cristo. É o que Deus vê, é como Deus nos vê. Em Cristo Ele nos vê na posição de grandeza como filhos, salvos. Então nós precisamos ir pela fé, caminhar pela fé até a cruz de Cristo para entender como ela nos torna de fato grandiosos, exaltados nele, e como nós devemos caminhar em santificação com Cristo, nos preparando para governarmos com ele eternamente. Precisamos caminhar em santificação com o Senhor, mas nessa caminhada podemos em alguns momentos nos afastar de Cristo, podemos caminhar distante de Jesus, quando ignoramos os meios de graça, quando ignoramos a comunhão, quando ignoramos a pregação do Evangelho, quando ignoramos a oração, quando ignoramos a meditação da palavra do Senhor, quando não compreendemos a palavra com a realidade que ela está revelando para nós, com a verdade espiritual que ela está revelando para nós, caminhamos distante de Jesus, quando preferimos ouvir a voz de Satanás do nosso coração, dizendo, busque a sua grandeza, busque o seu lugar ao sol, busque o seu reconhecimento no mundo, não queira sofrimento para a sua vida, queira felicidade, queira realização, queira o reconhecimento. Se você trabalha e as pessoas não reconhecem, deixe elas para lá. Não é isso que Jesus está dizendo. Sirva por causa de mim. Podemos sim nos afastar, nos desviar do Senhor, mesmo estando na igreja, mesmo ouvindo a palavra, podemos estar perto, mas com o coração distante, com a mente distante, sendo guiado pelas filosofias deste mundo, pelos valores deste mundo.
pelos conselhos do nosso coração, pelas tentações de Satanás e não pela palavra de Cristo. Mas se nós somos dele, Jesus nunca nos deixará desviados, Jesus nunca nos deixará distante. Ele sempre com a sua palavra vai dizer: venha, filho meu, chegue para perto, ouça-me, chegue para mais perto de mim, venha para mais perto, ouça-me, ouça a minha palavra, não ouça a voz do tentador, não ouça a voz do falso pastor, não ouça a voz do mercenário. Um pastor, ouça-me, filho, ouça, siga minha voz, siga minha palavra. Cristo sempre nos chama quando nós nos afastamos dele. Ele sempre nos chama para perto. Venha, filho, venha.